Flávio falou uma frase muito bacana aqui. Sentado na sua cadeira. Não existe ano novo para comportamento velho. Não existe ano Muito novo para bom, pessoa velha. muito bom. Então, eu quero um ano novo. Se você entra assim no eu velho, você vai ter outro ano velho. Mesmo num ano novo. Que tudo começa a partir da mentalidade. Você que treina muitas pessoas sobre esse assunto. Até tem um evento muito legal, que é o Lapidação. Lapidação. Depois eu quero que você fale sobre ele. Mas quando você vai estruturar um treinamento sobre mentalidade, você gosta de começar por onde? O que você aborda? Por onde você passa? Uma das coisas primordiais é as pessoas entenderem como funciona a cabeça de uma forma geral. Então, pensa que a gente vive com a cabeça fritando o tempo inteiro. E a gente acredita que essa forma como a gente pensa, a forma como a nossa cabeça funciona, é como se fosse um defeito de fábrica meu. Agora, a partir do momento que eu entendo cientificamente, neurocientificamente, o funcionamento do cérebro e que as coisas funcionam dessa forma, parece que meu cérebro, ele relaxa, ele fala assim, não acredito que era assim. É como se eu conseguisse colocar as minhas confusões mentais em compartimentos e o meu cérebro, ele relaxa. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é dar ordem, é dar lugar à dor, à dúvida das pessoas. Então, isso chama neurofeedback. Então, a primeira coisa que eu faço é dar um neurofeedback. É assim que funciona a tua cabeça. A cabeça, de forma geral, funciona dessa forma. Então, todo mundo funciona dessa forma. Isso funciona dessa forma por conta disso, disso, disso. Aí a pessoa fala assim: não é possível que era dessa forma. E aí você consegue partir dali para uma construção. Então, todo mundo quer chegar no destino. Mas poucas pessoas sabem qual que é o ponto de partida. Uhum. Então, qual que é o ponto de partida? Qual que é o funcionamento do cérebro? Como que o seu cérebro se formou dessa forma? Como que aconteceu da sua cabeça, teus pensamentos da forma como ele tem, o seu temperamento, a forma como você se comporta, a forma como você se porta, a forma como você pensa, a forma como você lida com as suas emoções, a forma como você reage ao mundo. A hora que você entende, você tira a sua lente de mundo, que é só sua, e você começa a enxergar as coisas de uma forma mais macro, sabe? Então você sai muitas vezes daquela posição de dor, ou de vitimista, ou até de confusão mental. Fala assim, eu não sei como eu funciono, eu não sei por que eu faço isso. Ou muitas pessoas até querem, mas não conseguem sair desse lugar. E não sabem porque não conseguem sair desse mesmo padrão de comportamento, esse mesmo padrão de mentalidade. Então eu gosto de sair desse lugar, dessa ancoragem de é assim que você funciona e é assim que você vai conseguir sair desse funcionamento e criar um novo funcionamento. É neurofeedback? Neurofeedback. E o que você, por experiência, viu que são os maiores sabotadores de uma mentalidade de crescimento, de uma mentalidade de sucesso? Medo. Se a gente for diluir todas as nossas tomadas de decisão, ou ela vem através da confiança, ou ela vem através do medo. Na verdade. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, machucam outras pessoas por medo. Então, eu vou machucar outra pessoa porque eu não quero ser machucado. Eu Sim. tenho medo de ser machucado. Ou eu vou procrastinar alguma coisa porque eu tenho medo daquilo não acontecer. Hoje, o medo é o mal da humanidade. É. Só que como é que eu me desvencilho disso? Quando ele vira um monstro enorme que tá na minha frente o tempo inteiro e cada vez mais me deixando menor, me achatando, me deixando mais frágil, me deixando mais fraco. E eu passo tanto a acreditar nesse monstro que, cara, não, ele vira enorme. Eu não consigo ser maior do que ele, entendeu? Medo. Medo. O que você acredita que são as alavancas para a gente ter o controle dos medos que nós temos? Porque eu acho que não tem como parar de ter medo, né? Eu acho que medo é um mecanismo de defesa. Ele é um mecanismo de defesa, mas eu também não posso acreditar que ele é um mecanismo de defesa. É, porque na verdade é talvez a dose do medo, né? Então, a primeira coisa é racionalizar. As pessoas, elas são muito impulsivas emocionalmente. Então, a gente tem que pensar que a emoção, por um lado, ela é um alerta para te mostrar o que está acontecendo no teu corpo, mas eu também consigo... Olha isso, o nosso corpo, ele é tão inteligente. Ele é tão inteligente que eu consigo manipular a emoção que eu quero sentir para justificar o comportamento que eu quero ter. Então, tem muita gente que acha que a emoção, ela é secundária. Ela é uma reação, mas não necessariamente ela é uma reação. Muitas vezes ela pode ser algo primário que eu gerei para justificar um comportamento que eu quero ter. Isso é profundo, obviamente não dá pra gente falar, teria que ser um podcast ou um livro só para falar sobre isso, mas o primeiro passo é
veio, eu preciso trazer para a mente. Então, eu preciso racionalizar. O que é inteligência emocional? É a capacidade de eu racionalizar sobre uma emoção fisiológica que eu tive, algo fisiológico que o meu corpo gerou. Eu tive isso por quê? Então, as pessoas elas tendem a sempre a pensar no pior das coisas. O que de pior pode acontecer? Mas eu também preciso entender o que de melhor pode acontecer e eu preciso ponderar os riscos. Isso aí. Então, muitas vezes a gente fica muito atrelado, assim, preso a lugares onde nós estamos, com medo de dar o próximo passo. Por quê? Porque o que eu tenho hoje, ele é conhecido. Então, o medo das pessoas é sempre do desconhecido. Então, tem muita gente que hoje está preso num relacionamento abusivo, tóxico, porque eu não vou sair daqui porque aqui é conhecido. Aqui eu administro. Até o ponto que a gente não consegue mais administrar. Eu tô num trabalho, eu tô num ambiente de trabalho que eu sou completamente infeliz, mas eu vou ficar nesse lugar porque este lugar é o conhecido. Mas ele é conhecido hoje. Ninguém começou nesse relacionamento. Você não começou a vida com essa pessoa que você tá hoje. Você não começou a vida trabalhando nesse lugar. Então, isso é a prova. A gente tem a pandemia como exemplo de como tudo é adaptável. A gente viu aquele filme junto, lembra das meninas nadadoras? Que elas estavam na piscina e tava a Sim, cidade sim, sendo sim. bombardeada. Sim. E aí elas indo pra uma festa e tudo mais. Acho que é Swimmers, chama, né? Eu não lembro. Acho que é. Mas tudo acontecendo ao redor, elas fazendo a vida delas normal e a cidade sendo bombardeada. O que isso mostra? A capacidade que o nosso cérebro tem de adaptação ao caos. Até que o caos já não é tão mais caos assim. E aí você pensa, eu não quero ir pro próximo lugar porque ele é desconhecido. Mas o que você tá hoje também um dia já foi desconhecido. Então eu preciso ter um pouco mais de eu preciso racionalizar um pouco melhor essas emoções e entender a raiz. Eu falo que é como se fosse um fio desencapado. Eu penso assim, isso tá me dando um choquezinho, sabe? Sabe alguma coisa na vida que você tem fricção? Sim. Eu começo a puxar, e eu começo a puxar, e eu não vou parar até eu encontrar a raiz disso. Por que raios que eu estou com medo ou receio de sair deste lugar? E aí, a hora que você começa a ponderar, eu gosto de falar que é como se fosse uma balança mental, né? Então, você tem uma balança dos prós e dos contras e você consegue pesar. Então, é algo que eu tenho muito mais contras, obviamente, que é um medo fundado. Mas, assim, se a gente parar para refletir na nossa vida, quantos medos fundamentados a gente teve, eu poderia falar que tranquilamente, sei lá, 5%, 10%. E quanto que você acredita que o seu entorno influencia nessa sobreposição do medo ou confiança? Olha, antes eu poderia falar para você que 100%, o seu ambiente influencia tudo. E eu estaria renegando a minha própria vida, porque eu não vim de uma família Empreendedora. Tanto é que o meu avô, que foi empreendedor, ele colocou medo em todo mundo, porque ele faliu, ele quebrou. Então a família passou por dificuldade por conta de péssimas decisões. Então, nunca fui incentivada a empreender. Quando eu comecei a empreender, minha mãe queria me arrancar de qualquer jeito. Essa história mais antiga, todo mundo já sabe. Periferia, andando de ônibus pra cima e pra baixo, não tinha carro, a gente perdeu carro, a gente perdeu casa, estudei em escola pública. Então, poderia falar que o ambiente. Nunca tive. Hoje que a gente tá na época que tem podcast, que tem YouTube, que tem livro, eu nunca li um livro na minha vida, até começar a empreender. Nunca fiz um curso. Até hoje eu não sou uma pessoa que faz muitos cursos. Mas. Então, poder falar assim, o ambiente te molda. O ambiente te impacta, o ambiente vai fazer tudo com você? Não fez, porque eu andava com pessoas na minha adolescência que fumavam maconha, que bebia, que fazia um monte de coisa errada. Se eu olho pra minha vida pra trás, eu tinha tudo pra ter dado errado. Eu também acho Quando que eu olho pro ambiente. o ambiente ele influencia, mas não determina, né? Não determina. Isso aí. Então eu não acho que o ambiente ele é um determinismo. Ele pode ser de fato um empecilho. Eu tive momentos de distração na minha vida, mas ele não foi um determinismo pra falar onde eu poderia chegar, entendeu? Eu acho que tudo que a gente leva pra 100% eu já não gosto. Né? Assim, não, nesse ambiente não dá. Não dá. Mas vai ser mais difícil. Obviamente, se você tiver estratégias pra sair daí, saia.
Ah, Eu tive uma estratégia na minha vida. Eu fui teimosa. Eu acreditava que eu não pertencia àquele lugar. Eu brinco que quando a gente cresce, essa teimosia fica um nome bonitinho, né? Vira persistência. Mas eu fui teimosa. Eu olhava para aquilo, eu não me relacionava com aquilo. Tanto é que essa frase que minha mãe falava assim, eu não sei quem você puxou, era exatamente isso, porque eu não me conformava. Por mais que eu convivia naquele ambiente, eu estava inserido naquele ambiente e eu não enxergava como fugir daquele lugar, eu não me conformava. Então eu fui teimosa em todos os momentos pra falar assim, tudo bem, isso aqui é parte da minha realidade hoje. Mas assim, eu não sei nem te falar o que eu pensava, eu só sabia que eu queria mais. E isso bastou. Eu não fui uma pessoa que eu tive os melhores cursos. Ó, por exemplo, falo inglês, falo, mas nunca fiz curso de inglês. Espanhol eu me virava, aprendia sozinha. Eu fui muito autodidata pras coisas. Ai, qual que foi a mentalidade extraordinária que você teve pra romper? Não tive uma mentalidade extraordinária. é o se vira. Eu não tive um mentor na minha vida. Mas eu queria o próximo nível. 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 E às vezes o que falta para as pessoas romperem não é o mentor, não é o próximo livro, não é o próximo nada. Eu sei que isso vai contra tudo o que a gente tem de produto, de empresa, daquilo que a gente faz, porque eu sei que isso ajuda muita gente. Mas de nada adianta eu ter acesso aos melhores livros, eu ter acesso aos melhores mentores, eu ter acesso aos melhores conteúdos, eu escutar os melhores podcasts, eu ter acesso às maiores mentalidades. Se eu não tenho fome, É. não vai romper, entendeu? Depois eu precisei construir essa mentalidade, pra quê? Pra poder solidificar o que eu rompi. Porque se eu continuasse nessa bagunça só de fome, 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 você acaba atropelando e acaba não consolidando, não acaba construindo nada. Mas eu acredito que a fome ela é primordial antes de toda essa bagagem que a gente busca. E é muito confortável a gente ficar no intelecto, porque a gente tem uma sensação de que eu nunca tô pronto, então eu preciso de mais. Então é como se eu estivesse me protegendo. Ai, porque eu preciso de mais intelecto, eu preciso de mais intelecto. Existe hoje uma moda dessa busca do intelecto. Só que se as pessoas tivessem 10% do intelecto do que tem e jogasse a diferença pra fome, elas estariam numa posição muito mais avançada do que estão hoje